Sombras da Morte, quadrinho lançado aqui no Brasil pela editora Comic Zone. Ele é escrito e desenhado pelo Richard Corbin, que ele é muito famoso por fazer histórias de terror. E aqui no Brasil saiu o trabalho dele nas revistas Cripta, Pixel Magazine, entre várias outras que contêm compilações de histórias de terror, né? E ele já fez histórias para Marvel também, como Hulk Banner, e para DC e Vertigo ele participou do Flint, que é uma compilação de histórias de terror que saiu pela Vertigo, e também tem história dele na coleção Batman Preto e Branco, que aqui no Brasil saiu um ônibus com todo o Batman Preto e Branco. E Sombras da Morte é uma coletânea de histórias de terror. Na verdade, é o último trabalho que o Richard Corbin fez antes de morrer, porque ele faleceu recentemente, se não me engano, em 2022. E aqui dentro tem 23 contos bem curtos, de 8 páginas cada um, e também tem uma história maior de quase 100 páginas. E eu tenho que dizer que esse quadrinho me decepcionou um pouco. Eu estava com muita expectativa para ler ele, porque eu sempre ouvi falar muito bem do Richard Corbin, principalmente nas histórias de terror, que eu nunca tinha lido nada dele desse gênero. O único outro trabalho dele que eu li foi o Hulk Banner, que ele fez junto com o Brian Azzarello. Então eu tava com uma expectativa muito grande e me decepcionou, porque logo aqui na introdução já fala que o Richard Corbin é tão bom e ele ficou tão famoso que ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse, que qualquer editora no mundo inteiro ia querer publicar. E é basicamente isso que eu acho que ele fez aqui. Ele fez o que ele queria, que ele estava com vontade de fazer, sem amarra nenhuma, mas eu acho que não funciona na totalidade do quadrinho. Tem contos bons aqui no quadrinho, sim, mas na minha opinião é a imensa minoria deles. Dos 23 contos que tem aqui, eu devo ter gostado de verdade mesmo de uns 5 ou 6 no máximo. E muito disso eu acho que se dá pelo fato de que todos os contos seguem um padrão, eles são muito parecidos entre si. Todos os contos têm um narrador, que é uma espécie de caveira, não tem aqui na capa, mas é uma caveira, parece a morte ali, e ela narra, né, a história, sempre no começo e no final, principalmente, apresentando aquele personagem, ambientando a gente naquele cenário, e no final só dando uma palavrinha a mais, ou fazendo alguma piada na maioria das vezes. Mas todos os contos seguem o mesmo padrão, que apresenta um personagem no começo da história, aí acontece alguma coisa completamente bizarra e no final ele vai morrer. Todos os contos são assim, e todos os contos têm 8 páginas, né? Como eu falei, tirando a história maior que tem no final, mas 8 páginas não é o suficiente para prender o leitor, para fazer com que a gente se importe com a morte de todos os personagens que acontecem aqui. E passa essas 8 páginas e você não sente nada por isso. E, como eu disse, às vezes no final o narrador faz uma piadinha e, sei lá, não dá para entender se ele queria ser engraçado ou se ele queria dar medo, porque é um quadrinho de terror. Então eu fiquei muito perdido nisso, e os contos que eu mais gostei são os contos do começo, justamente porque eu ainda não estava muito acostumado com esse padrão. E muito dessa minha opinião também, eu acho que se dá pelo fato da leitura que eu fiz desse quadrinho, porque como são contos bem curtos, todo dia eu pegava ali uns 4, 5 contos para ler e lia tudo em seguida, né? Esses 4, 5 contos, aí colocava o quadrinho de lado e pegava só no dia seguinte. E eu acho que mesmo lendo só 4 ou 5 contos no dia, eu acho que já foi errado, porque eu acho que ele já conseguiu me saturar, né? Porque eu li esses contos em seguida e era sempre a mesma coisa. Então eu acho que para aproveitar bem esse quadrinho, você deve ler tipo um conto por dia ou até um conto por semana. Eu acho que um conto por semana seria o ideal, porque daí você meio que dá uma esquecida no padrão do Richard Corbin de contar a história aqui, e eu acho que dá para aproveitar muito mais o quadrinho. Então, se você for ler esse quadrinho, eu aconselho a ler extremamente devagar. Como eu disse, um conto por dia, mas eu acho que o ideal é um por semana. A história longa que tem no final é a mais legal, na minha opinião, principalmente por ser mais longa, né? Por dar para o leitor se envolver de algum jeito com essa história e com o personagem. Mas a história longa também segue o esquema de capítulos de 8 páginas. Alguns são um pouco maiores que 8 páginas, mas no geral é isso.
essa última história, pelo menos, tem mais tempo dela ser desenvolvida, né? E acaba deixando isso bem melhor. Então, eu ainda tô pra ver o Richard Corbin no auge, assim. Eu acho que por esse ser o último quadrinho que ele fez, né? Ele já tava velho. Eu acho que ele não tá no auge dele mesmo. Tipo, é igual comparar o Frank Miller que fez Cavaleiro das Trevas e A Queda de Murdoch com o Frank Miller que fez o... Nossa, até esqueci o nome daquele quadrinho. Holy Terror. Aquele quadrinho horrível. Não que o Richard Corbin aqui esteja horrível, não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu só acho que as coisas que ele fez antigamente, nos anos 80, em que realmente era o auge dele, acho que aí sim deve estar o ouro mesmo do Richard Corbin, e é isso que eu quero ler agora. E o desenho do Richard Corbin aqui eu também não gostei muito. Eu tinha gostado bastante do desenho dele no Hulk Banner, mas eu não lembro se ali tem mão de arte finalista, se é ele que colore, alguma coisa assim. Mas aqui nesse quadrinho, com o estilo que ele tinha no final da vida, eu achei muito estranho, porque parece que ele tá sempre tentando fazer uns personagens meio 3D, com molde meio 3D, é muito bizarro. E eu acho que combina com história de terror o desenho dele, mas alguns dos desenhos aqui mais me tirou da história por ser tão esquisitos e ter essa aparência meio 3D mesmo estando no papel, do que me fez sentir medo, propriamente dito. E vários desses personagens que parece que é meio 3Dzado, me lembrou muito personagens e cenários de jogos de Nintendo 64, de PlayStation 1, que era o começo dos jogos com molde 3D, né? Tipo o Cloud do Final Fantasy VII. É muito esquisito, sei lá. Vocês viram o desenho aí na tela, então dá pra tirar as próprias conclusões. Mas eu achei o desenho dele muito esquisito aqui, parece uma arte digital muito pesada e eu não gostei muito. Mas era isso pelo vídeo de hoje, era isso que eu tinha pra falar de Sombras da Morte, do Richard Corbin. Eu não sei se é uma indicação ou não, fica por conta de você que está assistindo, mas como eu disse, se você for ler esse quadrinho, não leia mais do que um conto por dia que você vai se arrepender. Confie em mim, eu fiz isso e me arrependi amargamente porque eu estava muito ansioso para ler esse quadrinho. Mas se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, comente se você já leu Sombras da Morte, se você gosta do Richard Corbin, se você já leu outros trabalhos dele, que trabalho você indicaria para eu ler do Richard Corbin no ápice, eu quero muito saber isso. E se você se interessou pelo quadrinho, aqui embaixo na descrição tem um link direto para ele na Amazon, e comprando por esse link você ajuda o canal com uma pequena comissão e permite que mais vídeos apareçam por aqui. Mas era só isso pelo vídeo de hoje, muito obrigado por assistir e um abraço.